Então, pessoal, concluindo o nosso raciocínio, o grande legal de circuitos elétricos é isso. Nós conseguimos criar estruturas com uma fonte de fornecimento de energia que é comum aos diferentes tipos de transformações, que essa fonte de energia pode estar próxima dos aparelhos transformadores de energia ou pode estar muito distante deles. Essa fonte de energia, além de ser polivalente, né, de transformar de várias formas de energia, manifestações energéticas aqui, ela consegue fazer de forma cabeada, muito delicada, e distribuir ao longo de um único aparelho essa energia para diferentes pontos. Então, o maquinário tecnológico começou a ficar muito mais sofisticado, porque um único aparelho podia transformar energia em várias manifestações diferentes, ok? E isso já muda completamente o funcionamento dessas máquinas, a melhoria dessas máquinas, a quantidade de energia transformada, transmitida para cada parte do aparelho que transforma essa energia, é uma quantidade muito controlada. Então, o controle do quanto de energia vai ser transformado na hora que começou a dominar circuitos elétricos ficou muito mais sofisticado, fazendo com que os aparelhos fossem muito mais precisos no seu funcionamento, ok? E com isso teve um salto absurdo. Então, correlacionando circuitos elétricos com energia potencial elétrica é basicamente isso, que os nossos circuitos elétricos eles foram construídos com essa finalidade, pegar a energia potencial elétrica que tem armazenado dentro de uma carga, e para ter essa energia armazenada dentro de uma carga, essa carga tem que estar dentro de um campo elétrico e conseguir transformar essa energia potencial elétrica em outras formas de energia. Legal? Para a ideia de transformação de energia, para a gente finalizar essa aula introdutória sobre circuitos elétricos, a gente tem que pensar em potencial elétrico. Vamos lá. Potencial elétrico, o que seria? Potencial elétrico é uma grandeza que está intimamente correlacionada com energia potencial elétrica. Todo corpo eletrizado, ele manifesta uma perturbação em torno dele, beleza? Essa perturbação gerada, ela pode ser analisada do ponto de vista campo elétrico, que é uma grandeza vetorial que está correlacionada com força elétrica, ok? Ou que, inclusive, os campos elétricos são chamados de campos de força, ou essa perturbação no espaço pode ser analisada do ponto de vista de potencial elétrico. Então, se eu pego em torno de uma carga, diferentes pontos podem ter diferentes potenciais elétricos. O que era potencial elétrico mesmo? Potencial elétrico é a grandeza que mostra para a gente o quanto de energia uma segunda carga deve ter para se encontrar naquele ponto no espaço. Ou seja, eu tenho uma primeira carga que gerou uma perturbação no espaço. Eu tenho o ponto A e o ponto B, são duas localizações nesse espaço em torno dessa carga aqui, ok? A minha primeira carga. Para eu colocar uma segunda carga aqui, eu vou ter duas cargas em interação. Além de surgir força elétrica, nessas cargas vão ter uma certa quantidade de energia armazenada, que a gente chama de energia potencial elétrica. Então, sempre quando dois corpos estiverem interagindo, além de resultar a força elétrica, é necessário que nesses corpos haja uma certa quantidade de energia armazenada, que chamamos de energia potencial elétrica. Então, para eu colocar um corpo no ponto A, ele tem que ter uma certa energia potencial elétrica.
Como que eu vou saber a quantidade de energia que ele tem que ter sem colocar este corpo aqui no ponto A? Só pela análise do potencial elétrico. Se eu falo que o potencial elétrico, por exemplo, num ponto é de 90 volts, isso quer dizer que esse 90 volts representa 90 joules por coulomb. Quer dizer que este corpo, para estar neste ponto A em relação a algum referencial, ele precisa de uma quantidade de quê? 90 joules de energia para cada coulomb de carga que estiver ali naquele ponto A. Ok? Beleza? Então, o potencial elétrico mostra o quanto de energia que aquela carga tem que estar ali. Tem que ter para estar ali. Ok? Então, se eu pego uma carga de 1 coulomb aqui, ela vai ter que ter nesse ponto, por exemplo, 90 joules. Se eu pego uma carga de 2 coulomb para se encontrar nesse ponto, ela vai ter que ter quanto? 180 joules. E pontos diferentes no espaço, as cargas vão ter potenciais elétricos diferentes. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que no ponto B, o potencial em B seja de quê? 40 volts. O que isso quer dizer? Que neste ponto, cada coulomb de carga tem que ter quanto? 40 joules de energia potencial elétrica armazenada. Então, se eu pego 1 coulomb de carga ali, ele teria que ter quanto? 40 joules. Se eu pego 2 coulombs de carga, eu teria que ter quanto? 80 joules. É 40 joules para cada coulomb. Por que isso é importante? Porque se uma carga movimentar em pontos que tem o mesmo potencial elétrico, isso quer dizer que a carga vai continuar tendo a mesma quantidade de energia potencial elétrico. Nós falamos que se ela movimentar numa superfície equipotencial de mesmo potencial elétrico, ela não vai transformar a energia potencial elétrica em outras formas de energia, ou o caminho contrário também, ok? A quantidade energética delas permanece constante. Agora, se uma carga vai de um potencial elétrico para outro, se ela muda de potencial elétrico, se há uma DDP no seu caminho, né? Uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, isso quer dizer que ela vai ter que ter nesses dois pontos diferentes quantidades de energia diferente. Então, por exemplo, se eu pego uma carga positiva saindo de A para B, que é o movimento natural dela aqui, de repulsão, né? Do maior potencial para o menor, se é um movimento natural, ela vai ter que ter uma variação, 1 coulomb de carga aqui, vai ter que ter uma variação de quanto? De 90 para 40 joules. Então, ele teve uma variação de 50 joules por cada coulomb de carga. Então, pela diferença de potencial, eu submeter uma carga a uma diferença de potencial, eu vou fazer com que ela mude a sua quantidade energética. Se eu faço com que ela mude a quantidade energética, eu estou fazendo uma transformação de energia. Beleza? Se esse fluxo dessa carga for um fluxo espontâneo, ela vai transformar energia potencial elétrica em outras formas de energia. Se for um fluxo forçado, por exemplo, uma carga positiva que está no ponto B e eu forçar ela a ir para o ponto A força elétrica vai estar fazendo um trabalho negativo nessa carga. Aí vai estar transformando outras formas de energia em energia potencial elétrica. Legal? Essa é a ideia de diferença de potencial elétrico. Então, dentro de circuitos elétricos, se é um dispositivo que tem a finalidade de transformar a energia potencial elétrica em outras formas de energia, ele só vai funcionar se eu conseguir fazer o quê? Desencadear num fluxo de cargas uma DDP, uma diferença de potencial elétrico. Ok? E aí, na próxima aula, nós vamos ver como que a gente faz para gerar essa DDP dentro de um circuito elétrico.
Massa? Se eu não me engano, finalizamos 9h30 certinho.